Vão aqui dar-vos que pensar. Ora, a maioria das pessoas não faz ideia dos riscos que corre quando prepara uma simples refeição em casa. Portanto, eu dou-lhe um exemplo. Quando descongela a carne, e todos nós fazemos isto, nunca o deve fazer na bancada da cozinha. Porquê? Porque à temperatura ambiente os germes preparam-se mais rapidamente. E se por hábito deixar a comida arrefecer antes de aguardar no frigorífico, isto tem que me convencer muito bem, sabem que está a pôr em risco a saúde da sua família? Ah, será? A sério? Pensava que era ao contrário. Pois é. Ora, portanto, isto temos já aqui, temos então aqui já que descodificar estas informações. Portanto, esteja atento agora às explicações do nosso médico, o Dr. Pedro Lopes, que já está à minha espera. Olá, Pedro, bom dia. Bom dia. Estou aqui muito arreliada. Muito arreliada. Então, conte-me cá. Isto é mesmo assim? Temos muito... Há aqui uma série de certezas, digamos assim, empíricas que estão erradas. Certezas por enquanto, porque isto à medida que os tempos avançam vão... Também é verdade. São Também realidades é verdade. mutáveis. Mas, de facto, temos maus hábitos quando preparamos os alimentos. Porquê? Temos maus hábitos logo ao comprá-los, porque nem sempre temos o cuidado de garantir que as embalagens estão intactas, em bom estado de conservação, depois no transporte dos alimentos até ao nosso frigorífico. Temos que ter os tais sacos isotérmicos, não é? Para os produtos que são sujeitos a frio é importante que seja cautelado esse Nunca tipo de... tenho. Pois. Nunca tenho, porque eu nunca sei o que é que vou fazer a seguir. Mas o truque que se deve utilizar é guardar para o fim do percurso no supermercado, o pôr no carrinho esse tipo de alimentos. Isso é porque não tem a vida das donas de casa, doutora. Os congelados e os produtos que precisam de frio devem ser sempre guardados para o fim, que é para minimizar o tempo em que eles vão estar fora do seu Mas, de ambiente facto, de temperatura degradam-se nesse período, que às vezes até são minutos, Claro. Degradam-se. Tudo o que nós consumimos está contaminado de bactérias e de outros micro-organismos e, portanto, há algumas condições de clima, de acidez, de temperatura, que podem favorecer a proliferação de alguns germes nos nossos alimentos, que depois são eliminados quando nós os confeccionamos. É preciso termos o cuidado de não contaminar alimentos que consumimos crus por outros que consumimos cozinhados e que estão à partida mais contaminados. Protegidos. Muito bem, portanto, então o primeiro cuidado a ter é como é que transportamos e como é que, portanto, e o que é que escolhemos no supermercado. Portanto, mas as arcas, por exemplo, as arcas dos supermercados, aquilo está tudo certo? À partida, essas arcas são certificadas e são permanentemente vigiadas e têm sensores de temperatura que deverão alertar quem garante a qualidade dos produtos que estão no supermercado para alguma variação de temperatura que seja sensível para os alimentos. Portanto, vamos confiar que as nossas autoridades de segurança alimentar acautelam esse tipo de... Costumavam ser muito ativos. É verdade. Esperemos que sim, que continue, que nem tudo esteja, de facto, a degradar. Bom, agora vamos falar de outras matérias, não é? Portanto, há alguns hábitos que nós temos. Em questão aos congelados, ainda podemos colocar mais... há uma coisa que eu faço frequentemente. Sim. E que se calhar a maior parte das pessoas fazem, e as senhoras sejam minhas amigas e digam a verdade o que fazem lá em casa. Por exemplo, por falar de congelados, eu descongelo tudo Na bancada da cozinha. na bancada da cozinha. Não, eu não, diz ali. O senhor não descongela, pronto. Mas não devemos fazê-lo. Não devo fazer isso? Em particular os alimentos como a carne, como os mariscos e outros tipos de alimentos que são muito ricos em proteínas ou hidratos carbónicos são meios de cultura muito bons para as bactérias. Porque quando nós pomos à temperatura ambiente, criamos o ambiente ótimo, que é o ambiente úmido, quente e com alimento, para que os micro-organismos se desenvolvam. Portanto, os alimentos devem ser descongelados de uma forma rápida ou recorrendo a um micro-ondas. Então, mas não é melhor para os alimentos irem ficando assim devagarinho na vida deles, vamos apressar as coisas no micro-ondas? Para aquilo que é a nossa percepção do estado e do aspecto do alimento, sim, faz mais sentido pô-lo na bancada da cozinha, porque nós vamos vê-lo tal como o compramos. Estou-te a ver, bifa. E cria alguma relação com o próprio alimento no sentido da preparação. Mas de facto não é bom, porque cria não só um tempo fora do ambiente em termos de temperatura adequada, como também vai contaminar, porque depois corre sempre algum líquido. Por exemplo, se o alimento estava congelado, sai aquele líquido para a vai bancada. saindo. E portanto devemos utilizar um recipiente próprio, que não deverá ser depois utilizado para a continuação da confecção da refeição. Isso sim, claro. Ou seja, um prato que sirva para descongelar um bife não deve ser depois utilizado para cozinhar. Mas então onde é que eu descongelo as coisas se não descongelo à temperatura ambiente? Onde é que eu ponho as coisas a descongelar? Na varanda? Ou no frigorífico e pôr com um bocadinho mais de antecedência, ou pôr no frigorífico para ir fazendo essa variação de temperatura de uma forma mais estável e depois completar a descongelação utilizando para isso o micro-ondas. Porque de facto dessa forma nós vamos minimizar o risco de
proliferação dos tais micro-organismos que, à partida, serão todos depois destruídos com uma cozedura adequada dos alimentos. As carnes, por exemplo, as carnes vermelhas, cozendo 3 a 4 minutos ou grelhando 3 a 4 minutos a uma temperatura de 65 graus, 70 graus, é suficiente para matar os micro-organismos. A carne das aves, a mesma coisa, 70 e poucos graus é o tempo suficiente para matar qualquer... Mas, por exemplo, olha, os mariscos às vezes podemos tirar diretamente do congelador e pô-los na água, não é? Às vezes dá para fazer isso. Depende da forma como nós vamos confeccionar os alimentos. Quase todos os alimentos permitem esse tipo de preparação. E, portanto, se for essa a possibilidade... O bacalhau, coitadinho, vai todo... Vai assim, às vezes. Exato. Porque as pessoas normalmente demolham o bacalhau e depois congelam já de molhado, e deverá ser feito dessa forma para que depois seja cozinhado diretamente. Retirado. Bom, portanto, mas olha, então, não devo de forma nenhuma deixar então os alimentos descongelarem à temperatura ambiente. Por essas duas razões. Para não contaminar a bancada e para não se criarem condições... Mas isso depois condições... implica que eu tenha um frigorífico suficientemente espaçoso para pôr lá as coisas todas a descongelar. E o meu frigorífico está sempre atulhado, porque é uma casa de muita gente. Mas nesses casos deverá ser então utilizado o micro-ondas para fazer a descongelação. Está bem. Muito bem. Agora vamos aos utensílios, não é? Vamos aos utensílios, porque nós temos aqui uma grande discussão para ter. Eu já estou a ficar arreliada. Portanto, vamos começar por uma coisa tão bonita que são as tábuas de cozinha. As tábuas de cozinha. Existem vários materiais hoje em dia para as tábuas, mas de facto as tábuas de madeira são esteticamente muito bonitas e Portugal tem uma cultura grande em termos de produção de tábuas de madeira de grande qualidade. O Jamie Oliver já está a comprar as nossas tábuas. É verdade, e muito bem, e faz ele muito bem porque é muito importante para a nossa economia, mas de facto as tábuas, se não tiverem um tratamento adequado, tornam-se muito porosas e absorvem um conjunto de substâncias que os próprios alimentos que nós cortamos em cima destas tábuas vão passar para a madeira. E, portanto, as tábuas de plástico, à partida, serão mais adequadas porque não vão absorver esses germes e, portanto, vão ser mais, do ponto de vista de higiene alimentar, mais Mas eu também li, Sr. Doutor, eu também li que muito plástico nos alimentos também não é bom. E não é. Então o que é que eu faço? Fico pendurada no ar. Se pensarmos na tábua, de facto, a tábua de plástico é melhor em comparação com a tábua de madeira. Se pensarmos, por exemplo, nas facas, os cabos das facas, se forem de plástico, são melhores do que os cabos de madeira, pela mesma razão. Nós utilizamos uma faca destas, que é esteticamente mais bonita do que uma faca com cabo de plástico, para cortar, por exemplo, carne, e as nossas mãos sujas, contaminadas com a carne crua, vão impregnar este cabo de madeira de micro-organismos que depois se vão aqui desenvolver. O cabo de plástico já não acontece esse tipo de contaminação. Agora, no caso dos recipientes... Sim, diga! No caso dos recipientes. É diferente, sobretudo se os formos utilizar para aquecer os alimentos. Ou muitas vezes também se pusermos os alimentos quentes, muito quentes dentro desses recipientes. Por exemplo, uma caixa de plástico, agora ia chamar outra coisa esta caixa. Mas pode chamar, toda a gente conhece essa designação. Um Tupperware. Exatamente. Estes recipientes de plástico, se forem utilizados para colocar alimentos muito quentes, e se não forem preparados para isso, vão libertar algumas substâncias que vão contaminar os alimentos. Em particular, se estivermos a falar de carnes ou de alimentos muito ricos em gordura. Porque este plástico, que é um plástico, e vou aqui abrir só para mostrar isto, que é um plástico que é deformável, é uma fonte de uma substância que as pessoas provavelmente já viram falar, que são os fetalatos. Os fetalatos, vou-lhe dizer. E, portanto, e estes recipientes que são deformáveis têm na sua composição fetalatos, que são o composto químico que lhe confere esta propriedade de deformabilidade. E, portanto, quando nós colocamos um alimento, em particular uma carne, que é rica em gordura, e uma vez que os fetalatos são lipofílicos, o que é que isto quer dizer? Têm apetência para as gorduras, eles vão muito rapidamente contaminar esses alimentos aquecidos. Da mesma forma que se levarmos um recipiente destes ao micro-ondas para ser aquecido, o que vai acontecer é que o aquecimento vai libertar esses fetalatos para os nossos alimentos. No fundo, o que está a dizer é que para este tipo de armazenamento, não é, dos cozinhados e dos alimentos, será melhor então termos bases de vidro, não é? Ou recipientes de vidro, que possam obviamente ir ao micro-ondas ou ao forno, ou então recipientes de plástico que estejam certificados para micro-ondas. Exatamente. Ora, muito bem, antes de passarmos a este objeto que está na minha mão, não se esqueçam que em casa, para o que quer que seja, ou de madeira, ou de plástico, ou do que for, tem que ter um certo contributo financeiro, porque às vezes estas coisas na cozinha deformam-se muito. 24.500 euros é o jackpot, 1.000 euros garantidos no 760. Muito bem! O João, na terça-feira do Alta Ajuda, ficou com 1.750.
E sentiu-se, não foi no Alto da Ajuda, ele sentiu-se no Alto de Lisboa. Porque ganhou um prémio muito bom. 760, 300, 600. Ora, porquê que eu estou aqui com esta colher na mão? Porque eu não vou ser convencida que não posso usar uma colher de pau. Não vou passar da colher de pau para a colher de plástico. A colher de pau tem obviamente o enquadramento cultural que nós temos em Portugal de utilizar a colher de pau para confeccionar os alimentos. Colher de pau é a essência da cozinha, doutora! E eu acho que poderá continuar a ser usada. Agora temos de ter consciência de que uma colher de pau, lá está, pela mesma razão das tábuas, vão de facto permitir a absorção de algumas substâncias dos alimentos que estão potencialmente contaminados. E por essa mesma razão, esse tipo de utensílios... Tem lá uma graça. Então agora faço assim. Nem sei fazer com isto. Mas esse tipo de utensílios são à partida melhores. Temos depois de ter alguns cuidados porque alguns deles são revestidos por substâncias no sentido de os tornar antiaderentes e isso acaba por ir decapando e libertar também para os alimentos Pois isto decapa, não é? Pois. Algumas substâncias que também não são propriamente boas para a nossa saúde. Mas o que é que aconselha? Por exemplo, se usarmos colheres de pau, substituí-las muito frequentemente, é isso? Era o que eu ia dizer. É o melhor, é ter alguns cuidados de higiene, ou seja, tanto as tábuas como as colheres de pau, como as próprias facas, deverão ser limpas com detergentes adequados para que se eliminem, de facto, todos os micro-organismos, as bactérias, os fungos que vão crescendo neste tipo de materiais. Mas um fungozito também dá uma certa alegria a um cozinhado, ou não? O doutor também não está sempre a dizer que precisamos de fungos e de micro-organismos dentro de nós? Precisamos de bactérias dentro do nosso intestino. E a confecção dos alimentos demasiado ascética também não é positiva. Da mesma forma, e voltando também, aproveitando esse assunto, ainda em relação aos recipientes, por exemplo, os biberons, que é outra das... E os biberons, o que eu sofri com os biberons. Hoje em dia há muito a questão do aquecimento dos biberons e também dos riscos associados. Os biberons, os materiais em que são feitos os biberons, para serem transparentes e para serem rígidos, também podem conter substâncias que são potencialmente tóxicas para os bebés. E, portanto, devemos ter também alguns tipos de cuidados em relação a esse tipo de Mas os biberons normalmente são recipientes. esterilizados e tudo mais, e pronto, e pelo menos até uma certa altura da idade das crianças, aquilo há ali um grande rigor. Depois há uma altura em que temos que os integrar daquilo que são as rotinas domésticas. O que eu aconselharia era só que as pessoas, mesmo que façam ou que utilizem algumas destes utensílios, que tenham cuidado de separar os alimentos em que os utilizam. Ou seja, por exemplo, se utilizarem uma faca para cortar carne crua, deverão lavá-la muito bem antes de cortarem, por exemplo, uma fruta. Os ovos, por exemplo, que na casca têm uma grande quantidade de salmonelas e são sempre contaminados com salmonelas, isso não é nocivo, devem ser lavados antes de ser cozinhados. Se possível, até Os ovos são lavados antes de ser cozinhados? Exatamente, antes de pormos o ovo. A sério? E deveríamos usar umas gotinhas de vinagre, porque as salmonelas são sensíveis ao ácido acético do vinagre, para evitar a proliferação da salmonela. Ali a esfregar o ovo, porque a galinha não era higiênica. Não é preciso usar o esfregão para lavar o ovo, até porque pode correr mal. Mas passá-lo por água, imergi-lo em água e pôr algumas gotas de vinagre. Não tem culpa nenhuma dos ovos saírem daquele sítio. Olha. Isso nós não conseguimos mudar. Olha, há uma coisa que eu estou aqui arreliadíssima, porque se isto é mentira, então fui enganada há 50 anos. Sim. Que é, sempre me disseram, depois de se cozinhar, uma coisa não se pode meter imediatamente dentro do frigorífico porque se estraga. Nomeadamente a sopa. Eu faço litros de sopa. Litros. Eu há dias que faço 5 litros de sopa. E dizem que a sopa vira se for feito... Não, e sempre me disseram, se puseres a sopa imediatamente a seguir dentro do frigorífico, ainda quente, que azeda. Não é isso que nos ensinam? Não, diz uma senhora que é do contra. Aquela senhora é do contra. Mas a senhora que é do contra é que está correta. A senhora que é do contra é que está correta? Ponha-me essa senhora na rua já. A sério, um aplauso para ela, que é uma mulher entendida. Porquê? Quando nós fervemos, por exemplo, uma sopa, ou quando cozinhamos algum alimento a elevadas temperaturas, todos os micro-organismos são mortos, são eliminados. E, portanto, quando nós colocamos a sopa no recipiente e os pomos ao ar, esse tempo, que deverá ser algum tempo, não é cozinhar a sopa, pô-la dentro do recipiente de plástico ou de vidro e meter diretamente no frigorífico, não. Agora, a sopa não deve estar exposta ao ar mais do que 1 hora, 2 horas no máximo, sob risco de ser contaminada. Mas eu dou-me ao trabalho, como faço muita sopa, estar ali a apalpar. Para ver se a temperatura já é a ver se aquilo está frio, porque senão fiz 5 litros de sopa e estraga-se, não é? Portanto, eu tenho uma ligação profunda à minha sopa. A conservação será melhor se for imediatamente refrigerada. A única questão também que deve ser acautelada é, se eu faço um tupperware com 5 litros de sopa e o ponho imediatamente no frigorífico, tenho uma massa de
muito quente dentro de um contentor. Isso obriga o frigorífico a... Não é só pela questão energética, é também pela questão da temperatura e da estabilidade da temperatura para os outros alimentos que estão contidos no frigorífico. E, portanto, eu tenho ali um ambiente que andará na casa dos 4 graus e, de repente, vou destabilizar aquele ecossistema e todas as bactérias e fungos vão começar a proliferar. Existe, inclusivamente, um micro-organismo que está muitas vezes presente no nosso frigorífico, que é a Listeria, que é uma das bactérias mais frequentes nos alimentos que são utilizados no nosso dia-a-dia, que cresce especificamente à temperatura de 3 graus. Portanto, o frigorífico é o ambiente ótimo para a Listeria crescer. E é por isso que é tão importante lavarmos muito bem, mesmo os vegetais, mesmo as frutas que são descascadas. Porque quando nós utilizamos uma faca para descascar... As frutas que são descascadas? Sim. Quando nós utilizamos uma fruta que... Eu não tenho que vagar. Para fazer tudo certinho não venho trabalhar. Quando nós descascamos uma laranja, uma maçã, uma pera ou qualquer outra fruta que seja descascável, se não tivermos o cuidado de a lavar antes, primeiro todas as substâncias químicas que foram utilizadas para embelezar muitas vezes a fruta ou para evitar que haja proliferação são conservantes, no fundo, da própria fruta, vão passar para o interior, para aquilo que depois nós vamos comer. Da mesma forma, os alimentos que estão no frigorífico, num ambiente que não é ascético, que está contaminado, se nós utilizarmos a faca, vamos estar a contaminar também o fruto ou o vegetal que depois vamos ingerir cru. Tudo o que seja ingerido cru deve ser sempre preparado em termos de zona de conservação dos alimentos, como a carne, o marisco ou outros alimentos. Esta coitadinha estás mortinha, estás desgraçada. Mas, de facto, quando nós passamos do alimento cru para o alimento cozinhado, a partir de eliminamos todas as bactérias. Se nós utilizássemos o mesmo prato, estaríamos a contaminar o alimento cozinhado com as bactérias do alimento cru, portanto não faria sentido. Se utilizarmos este mesmo prato que usamos para pôr os bifinhos a descongelar e não o lavarmos, por exemplo, para depois pôr uma maçã ou uma laranja descascada, vamos estar a contaminar esses alimentos. E, portanto, devemos ter muito cuidado na contaminação cruzada de todos os alimentos que ingerimos crus, porque, de facto, é natural e tudo aquilo que nós ingerimos, como eu dizia há pouco, está... Estou muito arreliada com isto da sopa. Deus do céu, a quantidade de vezes que eu ando a palpar a sopa... E vai na volta, bastava uma horita e já estava dentro. A sopa ou qualquer outro cozinhado, ou seja, ele deve ser armazenado e refrigerado o mais perto possível do tempo de confecção, ou seja, pô-lo no recipiente, deixar arrefecer meia hora, 1 hora e colocar no frigorífico. E não se estraga nada. E não se estraga. Aliás, as alterações de temperatura não... A nossa azai, hoje em dia, nas cozinhas industriais, é uma das coisas que mais acautela, é que esse tipo de alimentos que sobram sejam, ou que são confeccionados para depois serem utilizados posteriormente, que sejam refrigerados imediatamente após a confecção. Pela mesma razão que, por exemplo, o peixe congelado em alto mar, à partida, está em melhor estado de conservação que o peixe fresco que nós consumimos em casa, porque é refrigerado imediatamente após ser pescado. O peixe congelado é melhor do que está em melhores condições do que o peixe que compramos na... Está, porque é congelado em alto mar, portanto há menos tempo de exposição a condições desfavoráveis e que favorecem o crescimento de micro-organismos. Então leva-nos couro e cabelo! Ai, essa dourada não é não sei do quê. Essa dourada é de alto mar, apanhada pela manhã com 2 tubarões ao lado. 50 euros! Isso foi pelo risco do pescador em pescá-la. E se for de facto consumida no próprio dia, é obviamente do ponto de vista de paladar muito mais agradável do que um peixe que é congelado. Por exemplo, e uma dica lá para casa, o polvo que as pessoas normalmente cozinham e que tem muito a questão de ser muito rijo ou se é pouco rijo. O polvo, se for congelado, é sempre macio. Sempre. Um polvo fresco, se não for congelado e for cozinhado, podem dar as voltas que quiserem, pôr vinagre, pôr o que quiserem no tacho. O polvo para congelado macio, não, mas tem é que ser os polvos congelado. lá em casa são sovados. Mas mais do que serem sovados, levam pancada. O facto de serem congelados antes de serem cozinhados torna-os macios depois à confecção. Então mais vale comprar também o polvo congelado. Sim, é uma possibilidade. Outro aspecto que é importante as pessoas terem também em consideração... Eu não percebo nada, eu vou desistir. É também na higienização da bancada, na limpeza da bancada. Os esfregões, e temos aí um esfregão que tem um ar de novo, mas muitas vezes os esfregões eternizam-se até de se desfazerem. Não, temos um bocado, às vezes somos pouco atentos, não é? Os panos de cozinha, imaginando uma pessoa que vai lavar, por exemplo, os bifinhos antes de os pôr a cozinhar. Só o lavar já é prejudicial porque vai estar a contaminar com os germes da carne crua toda a bancada, porque a seguir não se lava a carne para depois temperar e não se vai desinfetar a bancada, habitualmente. Mas todos estes objetos que nós utilizamos para a limpeza são depois conspurcados com esses mesmos agentes. Portanto, devemos ter sempre esse cuidado. Lavar a carne, lavar o peixe crus,
é um hábito de higiene adequado, mas que deverá ser sempre seguido de uma limpeza também da bancada com detergente adequado. Imaginando que nós levávamos agora aqui estes bifinhos para os temperar, por exemplo, para fazer uma marinada. Já voltamos à marinada. Não, a marinada é uma coisa muito importante, que é outra arrelia que vamos ter aqui. Mas imaginando que lavávamos estes bifinhos aqui neste lava-loiça e que a seguir íamos enchê-lo de água para pôr a alface a lavar. A alface iria ficar conspurcada com os germes que contaminam a carne. E, portanto, iríamos criar aqui uma contaminação cruzada desses alimentos que vamos consumir crus. A marinada, diga. Já vai a marinada, que eu estava aqui a olhar, a ver o estado em que está o fogo. Até melhor o esfregão, estava a lembrar como é que estava o esfregão lá de casa. 760, 300, 600, 24.500 euros, 1.000 euros garantidos. 1.000 euros garantidos. Bom, pelo menos ficamos com a informação toda e até podemos ficar com 760, 300, 600 a funcionar para nós. 1.000 euros garantidos, 24.500 de jackpot. E foi o Sr. João que, do Alta Ajuda, que conseguiu ficar com o prémio de terça-feira. Ainda bem, quarta não estivemos cá, quando foi o dia do trabalhador. As marinadas, este carro está-me a empurrar há horas. Está aqui, calma, já vai. Diga-me então, as marinadas. As marinadas, obviamente que são úteis para dar um paladar mais agradável aos alimentos, mas não devemos reciclar essas mesmas marinadas. Ou seja, utilizar, por exemplo, a marinada de carne para depois fazer outro tipo de preparado na cozinha, a não ser que seja fervida antes de ser utilizada. Há pessoas que utilizam o mesmo preparado para depois condimentar. As bifanazinhas, sim, depois da marinada, às vezes faz-se um molho muito bom a seguir com o molho da marinada e depois... Se esse molho for fervido, à partida eliminamos todos os germes que possam estar presentes. É fervido, nós às vezes vimos nos restaurantes, ferve que se farta. Eterniza-se. Mas de facto devemos ter cuidado na utilização dessas marinadas. Devemos ter também atenção à forma como aquecemos os alimentos. Por exemplo, imaginando que estes bifinhos não os íamos consumir agora, e eles foram cozinhados mesmo antes de nós começarmos, e que os vamos guardar no frigorífico. Eles são guardados num recipiente de plástico ou de vidro, deverão ser guardados o mais próximos do tempo em que foram confeccionados, para evitar a tal proliferação dos germes, mas quando os formos aquecer, temos que ter o cuidado que eles são de facto aquecidos durante 3 a 4 minutos acima dos 60, 70 graus, porque senão, de facto, vamos estar a ingerir um alimento que está à partida... Mas essa carne fica toda seca e fica com a... Temos que disfarçar de outra forma, fazer com um tomatinho, dar-lhe outra graça para disfarçar o paladar menos agradável que uma carne... Bom, temos aqui um saco, temos aqui isto para ir às compras. O que é que temos aqui? Portanto, temos aqui alimentos que vamos consumir crus, sim, desde a alface, o melão, os morangos, e os morangos são sempre complicados e devem ser muito bem lavados, porque estas sementes dos morangos são poros que absorvem tudo o que está não só no solo, como também tonta já. Tudo aquilo. Imaginando que nós vamos pôr esses morangos a lavar aqui dentro desta bancada. Sim. E que antes disso, porque obviamente que a prioridade aqui seria armazenar o peixe e o frango, e que iríamos lavar o frango, por exemplo, antes de o congelar. Se não tivéssemos o cuidado de limpar bem esta bancada antes de pôr os morangos de molho para os lavar e os arranjar, iríamos estar a contaminar os morangos, e as sementinhas dos morangos são... O doutor lá em sua casa, quando faz o jantar, depois janta o quê? À meia-noite, não? E tenho uma zona para desinfetar sempre até aos cotovelos, que é para mãos sempre lavadas. Bom, portanto, o que é que temos aqui que tem mais cuidados? Portanto, o peixe e o frango deveriam ir imediatamente. Vamos já para o frigorífico, por amor de Deus, até já estou a ficar ralada com isto. Ai, abra aí, valha-me Deus. Devemos ter o cuidado de não misturar. Portanto, isto fica aqui, pronto, adeus. Agora pomos este aqui, está bem? Muito bem. Tem a certeza? Não quer que eu limpe o pó nem nada. Mas de facto, termos o cuidado de não misturar até no próprio carrinho de compras, não pormos no mesmo saco. Se comprarmos peixe fresco, o peixe fresco, ao longo do transporte, vai sempre escorrendo algum líquido. Sim, é verdade. E isso pode contaminar outros alimentos que depois nós vamos consumir crus. Agora, e não é só pela questão de higiene, é mesmo higiene no sentido de estar sujo ou com cheiro a peixe. Claro. É mesmo uma questão de higiene alimentar. E aqui em cima, o que é que está? Ai, está aqui qualquer coisa, o que é isto? Está uma sopa. Ah, isto é sopa? É sopa. Olha, está fria. E essa sopa foi armazenada depois de ter sido cozinhada, lá está, para evitar a proliferação das tais bactérias que o ar que nos envolve. Essa é uma grande informação que me deu, porque eu vivo muito ralada com a sopa. Agora já não espero que ela fique completamente fria. Já levo aqui hoje uma informação importante. Pronto, aqui dentro tínhamos que pôr alface, zona dos vegetais. Aqui, não é? Portanto, pode ir assim ou tem que ir... Não, pode ir assim. Ao dentista? Não,
pode ir assim. Hoje em dia, como há muitas pessoas que consomem produtos destes verdes empacotados, à partida também tem um estado de conservação, uma facilidade de conservação diferente. O melão! O melão. Posso pôr assim? Pode. Obrigada. Normalmente deves tirar do saco plástico Este para não ele vai conservar assim. mais tempo. Este não cabe. Está a ver? Olha um problema. Este não cabe aqui porque é cabeçudo. Exatamente. Agora, onde é que eu o ponho? Fomos em cima, sem ao pé problema. da sopa? Ao pé da sopa. E vão-se dar bem? Não devíamos era pôr, por exemplo, ao pé dos bifinhos a descongelar, Isso é que se não, houvesse claro, algum tipo de contaminação. Depois, Temos importante aqui mais. Podemos- Posso pôr aqui os morangos, aqui os na- ovos e o leite. O leite, depois de ser aberto, se não estiver aberto, não é pode estar necessário, numa certo. zona desde que seja Os ovos, fresco e há seco. pessoas que deixam os ovos tanto na bancada, não põem no frigorífico. Prejudica a conservação porque o prazo de conservação mais esgota-se mais rapidamente. Era para pôr ali, mas não vou porque não tenho vagar, está bem? Mas ter o cuidado sempre, como eu dizia há pouco, de limpar a casca do ovo antes de se utilizar. Outra nota que é, os ovos, as nossas avós preparavam muitas vezes gemadas quando nós estávamos mais fraquinhos. Não me lembro da minha avózinha estar a esfregar os ovos, são franca, mas... Os ovos não cozinhados são uma fonte de doenças potencial, porque lá está a salmonela que está presente na casca, passa as cenouras, também pode guardar. Obrigada. E, portanto, a utilização destes alimentos crus é sempre um risco para a saúde, porque é um risco potencial. Muito Os bem. alimentos como o arroz, as conservas e outros, que são alimentos à partida com maior período de conservação e que não exigem cuidados em relação ao frio, deverão ser guardados sempre num ambiente com pouca luz, seco e com temperatura estável. Ou seja, ter o cuidado, por exemplo, numa cozinha que tenha uma caldeira, em que a caldeira tem imediatamente um dispenseiro ao lado, ter o cuidado de ver se a temperatura dentro do dispenseiro não é demasiado elevada, porque a caldeira perde calor e pode tornar a temperatura do dispenseiro... Pois vêm as sardinhas em lata, todas acaloradas. Exatamente. E provavelmente estragadas, não é? Exatamente. Doutor Pedro Lopes, muito obrigada. Portanto, resumo, atenção à forma como se prepara os alimentos. Portanto, há de facto cuidados acrescidos a ter em relação à higiene, mesmo em algumas coisas que nós achamos que não faz assim tanto mal. Claro. Naturalmente, eu tenho estado aqui a brincar um bocadinho, mas naturalmente que as bancadas têm que estar limpas, que... Pronto, eu aqui só fiquei um bocadinho que as colheres de pau têm que ser substituídas com frequência, as madeiras muito bem limpas, enfim, aquilo que é normal, talvez um bocadinho mais do que estamos habituados a fazer. Eu aqui hoje fiquei reliada, foi de facto ter andado 50 anos à espera da sopa e a sopa já podia ter estado no frigorífico há horas. Isto aborrece-me. Portanto, não gosto de ser enganada. Sem alarmismos, mas obviamente são alguns cuidados que a pessoa pode ter para melhorar a segurança alimentar da família. Exatamente, e depois acontece uma intoxicação alimentar, Claro, que é alguém desagradável. ficou indisposto e isso de lá também esfregar os ovos é uma coisa que eu nunca me tinha dado ao trabalho, vou ter que ter uma relação nova com os ovos lá de casa, pronto, uma coisa mais próxima, e eu por acaso uso muito ovos. Ora, então um aplauso para o Pedro Lopes, o nosso médico, muito obrigada Pedro, e um bom jantar! Quando é?